Se você está assistindo esse vídeo, é provável que tenha passado por algum momento de perda, ou esteja tentando compreender melhor o processo do luto. Eu sou Rosemary Vieira e eu estou aqui hoje para compartilhar uma parte pessoal da minha experiência com o luto. A perda de um ente querido é a parte mais desafiadora que a gente pode passar na nossa vida. No meu caso, eu perdi meu pai. E eu posso dizer que depois desse momento, eu passei uma montanha-russa de emoções. E neste período, eu descobri que existem algumas fases do luto. Primeiro vamos falar sobre a fase de negação. Essa fase, geralmente, ela é a primeira reação emocional depois da perda. Ela é tipo de um mecanismo de defesa natural. Ela faz com que a pessoa tenha dificuldade para aceitar a realidade da perda. Durante esse período, é normal nos sentirmos anestesiados emocionalmente, nos sentimos chocados e desconectados da realidade. Eu jamais vou me esquecer, assim como você também, né? É como se ficasse aquilo gravado para sempre na nossa mente. Eu recebi um telefonema de um familiar e neste telefonema ele dizia que o pai tinha sofrido um acidente, o carro dele tinha saído da pista, encapotado. As palavras que ficaram marcadas para sempre. Ele não resistiu e faleceu. Isso é terrível para qualquer pessoa. Palavras que cortam a gente, cortam a nossa alma. Principalmente quando é um ente querido, um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, um filho. Então, é muito difícil para a gente assimilar esse momento. É muito difícil para a gente entender esse desligamento que acontece. Hoje eu posso dizer que foi uma das piores coisas que me aconteceu na minha vida, sabe? E eu posso dizer também que não existe nada na Terra pior do que a gente perder um ente querido, do que a gente sentir essa dor do luto. Eu não sei como você se sentiu, mas eu me senti como se eu tivesse sido atingida por uma onda de choque. Aquilo me tirou fora do controle. Eu senti assim como se o mundo tivesse parado. E como se tivesse criado um nevoeiro na minha volta e eu não enxergava nada. Eu me senti totalmente atormentada, incapaz de processar a magnitude da perda. Cheguei num estágio que eu chorava, eu gritava, eu dizia que não ia aceitar. Na verdade, a negação ela se manifesta de várias formas. Eu me pegava esperando que meu pai aparecesse a qualquer momento e que tudo aquilo ali fosse mentira. Durante o processo de negação também aconteceu várias vezes de eu ver ele. Algumas vezes eu vi ele dentro de um carro, no supermercado, e eu corri até o carro, sabe? Na esperança de que tudo aquilo fosse mentira e que eu conseguisse descobrir que ele estava ali, ele está vivo, porque eu não aceitava. Outras vezes eu encontrava as pessoas na rua, de costa, caminhando, e eu corria até a pessoa e via que não era ele. Então, por várias vezes eu acabei achando que aquilo tudo era uma mentira e que algum dia eu ia encontrar ele em algum lugar. E por isso tem acontecido várias vezes, eu vi que era coisa da minha cabeça, que ele não ia voltar mais, que eu teria que aceitar a situação. Daí foi quando um irmão me entregou uma camisa que estava guardada com meu pai há 25 anos. Eu estava tentando me levantar, mas isso acabou fazendo me derrubar de novo, me deixar deprimida, entristecida. Comecei a lembrar daquele dia que eu entreguei a camisa para ele, a alegria dele, já colocou a camisa. E comecei a pensar também o carinho dele de guardar aquela camisa. Por tanto tempo ele não usou mais a camisa, ele guardou ela de lembrança. Estava guardada com meu pai há 25 anos. Que eu tinha dado para ele essa camisa com a foto minha e da minha filha. Voltou tudo, muito forte. E ali foi onde eu descobri que eu teria que enfrentar a situação e que ele não estava mais aqui. Aquela camisa foi como se fosse um despertar para mim. Foi uma forma de eu entender que ele não voltaria mais. Um mês antes, eu acordei de manhã com uma música na minha cabeça. Um louvor, na verdade foi um louvor. Todos os dias eu acordava com ele, eu dormia com ele, eu acordava com ele, eu dormia com ele, eu já não aguentava mais. Sabe quando tem aquela música na tua cabeça que tu não consegue esquecer o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo? Pois é, eu fiquei assim por um mês antes da perda do meu pai. Mas voltando, o dia do velório, nós moramos em Florianópolis e o acontecido foi no Rio Grande do Sul, então nós tínhamos que viajar de volta, para Florianópolis. No carro, o meu marido ligou o som e adivinha qual é a música que começou a tocar? Aquela música que passou uma semana na minha cabeça tocando o título da música, Acalma o Meu Coração. Eu vou dizer uns trechos da música para você ver
o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Ele é consolador, o quanto Ele sabe o sofrimento que a gente está passando. Porque Jesus, quando Lázaro morreu, Ele chorou. Eu não tenho outras partes na Bíblia que eu lembre que fale que Jesus chorou. Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela chorando também. Então ficou muito comovido e aflito e perguntou: onde foi que vocês o sepultaram? Venha ver, Senhor, responderam. Jesus chorou. A gente percebe que Deus sabe o sofrimento, porque não é da vontade de Deus que a gente morra. Nunca foi. Quando Deus nos criou, Ele nos criou para sermos eternos e não para morrermos. Mas o homem fez a escolha de morrer. A música dizia assim: não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer acabar com a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Daí ele vem dizendo assim: acalma o meu coração, o vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, só venço esse mundo se for em tua presença. O barulho do mar vem para me confundir. Ó Pai, não deixa as ondas minha fé diminuir. Perdoa se eu pensei que em meio ao teu silêncio tu não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. És meu oxigênio, Senhor, sem tua presença, minha fé vai naufragar. E daí ele continua: acalma o meu coração, acalma o meu coração. Isso me deu um refrigério para minha alma, porque muitas pessoas, quando passam por uma situação dessas, elas acabam culpando a Deus, entende? Então, nesse momento, eu decidi adorar a Deus e agradecer a Deus por Ele ter me dado o privilégio de ter um pai maravilhoso como o meu. Cada um tem um tempo para aceitação, mas é muito importante que a gente aceite, que a gente tente entender que realmente o nosso ente querido foi embora e nós não vamos ter ele aqui mais. E a nossa vida continua, nós temos que continuar a viver. Nós temos às vezes filhos, mãe, um pai, um marido, uma esposa, alguém que depende de nós, um avô, uma avó. Então a gente precisa continuar vivendo. A gente ainda continua vivo, entende? Então nós precisamos continuar a nossa luta. Este é o primeiro vídeo falando da primeira fase, na verdade, do luto. Os próximos vídeos serão outras fases do luto.